Como decidir que livro escrever? Então, por exemplo, você decidiu que você quer ser um escritor, ou você decidiu que você quer escrever um livro. Por quê? Cada um tem as suas motivações pessoais para isso, ou profissionais. De repente você quer se tornar um autor profissional, quer começar a escrever livros e ganhar dinheiro com isso e eventualmente até viver disso, ou ter a renda dos livros como uma renda paralela a alguma outra atividade que você faça. Mas aí, ótimo, você resolveu, eu quero escrever um livro, eu tenho facilidade para escrever, mas sobre o que eu poderia escrever? Bom, aí eu vou te dizer que você tem basicamente dois caminhos para trilhar. Um é o seu caminho profissional, no sentido da sua formação profissional. Se você for um advogado, você tem a chance de escrever um livro jurídico. Se você for um médico, você tem a oportunidade de escrever um livro médico. Se você for um administrador de empresas, um empresário, você pode escrever um livro de negócios, né? Tem que ser algo que você tenha afinidade e que você tenha bagagem suficiente para escrever ou conhecimento suficiente para pesquisar o assunto e criar um bom livro que o seu público vá se interessar. O outro caminho, que eu falei primeiro, é o caminho da sua vida profissional, né? Então você ir para um livro que seria um livro técnico. O outro lado seria um livro de ficção ou não ficção. Tá? O que isso significa? Vamos lá, um livro de ficção. Você simplesmente cria uma história que pode ser deste mundo, do outro mundo, uma coisa totalmente abstrata, hipotética, ou alguma coisa que acontece no dia a dia das pessoas, a história que você quiser. É um livro de ficção, pode ser ficção científica, a história pode se passar no espaço, seja lá o que a sua imaginação criar. E que você imagine também que seja uma história que gere interesse no público. E aí, como é um livro de ficção, tem que, é lógico, você vai focar numa faixa etária, num tipo de pessoa, eventualmente, né? Esse livro vai ser próprio para menores de 12 anos, por exemplo? Não, eu quero fazer uma ficção infantil, um livro infantil de ficção? Sim, é um caminho que você pode ter também. Não, vou fazer uma ficção para adultos. Tá? Então, isso é o caminho da ficção. E existem os livros de não ficção, que são os livros que você vai narrar alguma história verdadeira, que pode ser uma biografia, pode ser uma história sobre algum fato histórico ocorrido no Brasil ou no mundo, e que você vai relatar através de pesquisas, ou se eventualmente você vivenciou aquele fato e pode contar essa história com a sua própria experiência. O importante é que quando você estiver decidindo qual livro você pretende escrever, seja algo que você se sinta seguro em fazer. Então, voltando, se for um livro técnico, você vai fazer um livro sobre a área que você trabalha, a área que você conhece mais. E claro, ninguém é enciclopédia ambulante, né? Então, por mais que você seja um advogado, um médico, um engenheiro, ou seja, um administrador, e vai fazer um livro técnico, você vai ter que pesquisar, você vai ter que colocar fontes, você vai ter que fazer um monte de coisas nesse livro para que ele tenha um conteúdo robusto, um conteúdo bom para oferecer para o seu público, tá? E no caso mesmo no caso de ficção, você também eventualmente tem que fazer uma pesquisa sobre isso, porque se a história for algo de ficção científica passada no espaço, você tem que fazer essa história ser crível, uma coisa que seja convincente para os seus leitores. Então, eventualmente, você estudar um pouquinho sobre como estão as naves espaciais hoje em dia, ou o que pode acontecer num futuro próximo em viagens espaciais, e usar isso no seu livro, ótimo, você vai ambientar ele de uma maneira muito melhor. Tá? Então, fica a dica, tá? Se você não sabe ainda sobre o que vai escrever, eu acabei de te dar caminhos. Pense, tá? E faça algo que você se sinta à vontade, que você gosta. Lembre-se de mais uma coisa, escrever um livro pode ser um grande prazer, tá? Para a maioria dos escritores Então, faça algo que te dê prazer, algo que você queira escrever. Mas você também tem que pensar no potencial de mercado do seu trabalho, ok? Boa sorte, pense bem e nos vemos no próximo vídeo.